Olá, amigos do Alcateia Cast, estamos aqui para mais um programa. Você que acompanha a gente, não importa se é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, você pode assistir a qualquer hora esse programa que está lá no YouTube, na Ligue TV, o programa da Alcateia Política, que é apresentado por mim e por Nilson Rachizumi. No programa de hoje, a gente vai ter a Eliane Nobre, lá do Mato Grosso do Sul, 32 anos lá, então já é do Mato Grosso do Sul, né? Que é jornalista, especialista em marketing político. E quem mais, Nilson? Quem mais vai estar com a gente aqui? Fala aí, fala a surpresinha. E hoje quem vai estar com a gente aqui tá lá no blog é o nosso amigo e companheiro estrategista João Henrique Faria. Eita, apresentador e ao mesmo tempo entrevistado. Hoje eu vou falar de um artigo, né, que está publicado lá no blog da Alcateia Política sobre pré-campanha, tá certo? Então, nós vamos conversar primeiro com a Eliane, tá? Solta a vinheta aí, marqueteiro não! Marqueteiro não! E quem já está aqui com a gente é a Eliane Nobre, falando lá do Mato Grosso do Sul. Eita, terra boa, saudade do Pantanal. Tudo bem aí, Eliane? Bom dia, tudo jóia, é um prazer falar com vocês. Obrigada pelo convite para participar aí do podcast Alcateia Cast, né? E é sempre um grande prazer a gente poder estar falando sobre comunicação, sobre política, sobre marketing. Sempre a gente tem um prazer muito grande em estar participando desse bate-papo. Uma alegria receber você aqui, Eliane. Você que tem uma boa trajetória, já atuou não só no Mato Grosso do Sul, mas também em São Paulo, Mato Grosso, Paraná e Alagoas. Conta um pouquinho da sua trajetória para a gente, por favor. Então, eu sou Eliane Nobre, sou formada em jornalista, especialista em marketing político. E, assim, a minha primeira atividade na política foi como roteirista, que é a minha grande paixão, é escrever programas eleitorais e escrever sobre política. Então, a minha principal atuação sempre foi trabalhar com comunicação política na parte de TV, rádio, fazer roteiros. E depois eu fui caminhando aí para a questão do marketing, fui me especializar, me atualizar, e hoje eu atuo nessa frente aí do marketing político. Claro, sem deixar de lado a minha paixão em fazer roteiros para campanhas políticas, programas eleitorais, sempre eu ali continuo dando meus pitacos, continuo escrevendo. E entrando na linha do sem perder a ternura jamais, gosta muito de poesia também, que sopraram no meu ouvido aqui. Sim, sou uma amante. Duas coisas que eu gosto muito, tá? Poesia e carnaval. E duas coisas que estão muito ligadas. O carnaval é poesia, né? E a poesia é uma grande festa. Então, são duas coisas que, para mim, são muito correlatas. Bacana, fantástico isso. Eliane, me diga uma coisa. Você hoje assessora um deputado federal, correto? Sim. Fala para mim um pouquinho sobre essa ação e até mesmo uma diferenciação entre o marketing eleitoral e o marketing de mandato. Como é que você administra isso? Então, hoje eu atuo com um deputado federal, deputado Beto Pereira, do PSDB, aqui do Mato Grosso do Sul, uma pessoa jovem, mas já tem uma grande experiência na política, já foi prefeito, deputado estadual, e eu estou com ele desde a primeira eleição dele para prefeito de uma cidadezinha pequena aqui, cidade chamada Terenos, que é quase que uma cidade satélite de Campo Grande, fica a 20 quilômetros, e eu estou com ele desde 2004, né, nessa primeira campanha. Então, já vão aí quase 20 anos que a gente trabalha junto. E dentro desse período também eu já fiz outros trabalhos paralelos, outras campanhas, outros fora daqui do Mato Grosso do Sul e aqui no Mato Grosso do Sul, né? E hoje ele é deputado federal e a gente está aí trabalhando com marketing de mandato, né? Que é aquele marketing um pouco mais permanente, né? Não é o marketing factual daquele período eleitoral. A gente precisa estar construindo uma imagem, construindo uma reputação ao longo, né, de períodos de mandato, né? E a gente tem tido muito êxito, né, com essa atividade aí junto ao mandato do deputado Beto Pereira, até por conta das ações, né? Um deputado muito dinâmico, uma pessoa que a gente costuma dizer que não tem preguiça. Ele acorda de manhã e vai, a gente é que tem que acompanhar e correr atrás, a nossa equipe, né? Hoje eu coordeno a equipe de comunicação e marketing do deputado,
né, do mandato do deputado. E agora a gente está entrando aí com um grande projeto, né? O deputado quer ser se pôs como pré-candidato do PSDB à eleição aqui de Campo Grande, né? Prefeito de Campo Grande. E agora começa aí, passando as festas do Ano Novo, a gente vai entrar nesse projeto, que aí é o marketing eleitoral, né? Agora a gente começa a entrar com o marketing eleitoral, que a gente sabe que muda muita coisa, as estratégias, muda a linguagem, aí a gente vai ter que administrar aí essas duas frentes, porque ele continua deputado federal, mas também agora com esse projeto de ser pré-candidato a prefeito de Campo Grande pelo PSDB aqui do Mato Grosso do Sul. Bom, pensando em estrutura e organização, Eliane, eu estou imaginando aqui que você naturalmente vai ter uma equipe focada ainda no mandato do deputado, porque afinal de contas ele não sai, né? E por outro lado, você passa a ter uma necessidade adicional, né, de dar visibilidade ao seu pré-candidato, a fim de fazer com que ele consiga ter visibilidade e comece a ganhar engajamento, especificamente pensando no projeto futuro, né, na condição de pré-candidato. Como é que você está organizando isso e o que é que você considera essencial? Então, a gente já começou a pensar e a desenhar uma estrutura de pré-campanha, né, antes mesmo de acabar o ano, porque é importante que a gente tenha duas frentes, né, até para não deixar uma frente desguarnecida, né, e também não pecar em não montar uma equipe paralela que vai tocar esse projeto. Então, a gente já começou a desenhar. Dentro da minha equipe, além de mim, a gente conta com outro profissional estrategista também, de marketing político, que agregou a nossa campanha, o nosso projeto, né? Não é uma campanha, é um projeto ainda. Então, ele agregou o nosso projeto e a gente já está construindo uma outra frente, né? Já começamos a desenhar uma outra frente, porque o mandato continua, o deputado continua com ações de mandato, o deputado continua entregando emendas, participando de eventos onde ele é responsável aí por uma emenda para a inauguração de uma obra. Então, assim, a atividade parlamentar dele continua fora as atividades em Brasília, né? Mas a gente precisa, como você disse, Nilson, dar mais visibilidade ao trabalho dele, a gente precisa mostrar e posicionar ele diante de Campo Grande, diante dos problemas de Campo Grande, diante das questões que hoje, né, permeiam a política campograndense, e para isso a gente precisa de uma outra frente. Então, a gente já está construindo essa nova frente, já agregamos algumas pessoas nesse projeto, né, para a gente poder começar o 2024 aí já com um trabalho desenhado e botar o pé no chão e vamos para cima, né? O PSDB é muito forte aí no Mato Grosso do Sul, né? Quer dizer, pensar aí no Azambuja, parece que o Azambuja voltou a ser presidente estadual do partido agora, é isso? O Rodrigo Mendes, que fez a campanha do Azambuja para o governo do estado na época, foi secretário de Estado depois de Comunicação Social, parceiro nosso aqui da Alcatel. Hoje ele está morando em Jundiaí, lá em São Paulo, já esteve na Paraíba e agora está em Jundiaí, São Paulo. Então, só lembrando algumas coisas aqui do Mato Grosso do Sul, mas voltando, o PSDB é forte aí no Mato Grosso do Sul. O PSDB hoje é o maior partido do Mato Grosso do Sul, tem a maioria dos prefeitos, a maioria dos vereadores, e tem o governo do estado hoje, né, que o Reinaldo Azambuja, o nosso ex-governador, conseguiu eleger Eduardo Riedel, que é o atual governador, e o PSDB é o maior partido. Reinaldo Azambuja hoje é o presidente estadual do PSDB, o deputado Beto Pereira, ele é o presidente municipal do PSDB, Campo Grande, né? Então, é um partido que tem bastante unidade, um partido que está bem unido, que está aí pronto para disputar uma eleição em Campo Grande. E o governador Eduardo Riedel, ele tem feito um trabalho de gestão extremamente satisfatório, sabe? Ele implantou um modelo de gestão moderno, um modelo de gestão bem diferente de tudo aquilo que o Estado já vinha caminhando. Então, a gente costuma dizer que Reinaldo Azambuja, ele pavimentou uma estrada, sabe? Começou a pavimentar uma estrada, e o Eduardo Riedel, o governador atual, ele tem aí todas as condições para que essa estrada leve aí a caminhos bem mais
modernos e tecnológicos, está trazendo uma nova visão para a gestão do Estado. Eu acho isso importante, porque o Mato Grosso do Sul sempre foi lembrado e por o seu estado da soja e da pecuária. É só isso. Claro, o nosso agronegócio, ele é o carro-chefe da nossa economia hoje, isso é inegável, e graças ao trabalho, né, das prefeituras, dos produtores, do governo federal, do governo do estado, todo mundo junto conseguiu dar ao Mato Grosso do Sul essa grife, né, de um estado do agronegócio, mas a gente precisa avançar, precisa trazer indústrias, a gente precisa ter novos fontes de recursos econômicos para o estado. E eu acho que o PSDB ele tem caminhado para isso aqui em Mato Grosso do Sul, sabe? É modernizar toda essa concepção econômica do Estado, sem deixar de lado, claro, toda a força que a gente tem na agricultura, na pecuária. Eliane, eu quero voltar na questão do trabalho que você vem desenvolvendo nesse momento. Você falou que está em estudo já para o projeto do ano que vem, né? Mas necessariamente você já tem hoje uma necessidade, levando em consideração a manutenção do mandato. Você não quer contar para a gente um pouquinho sobre a estrutura com a qual você conta hoje e a qualificação desses profissionais? Porque, assim, para nós está muito claro, né, que especialmente para os desafios dos projetos eleitorais de 2024, a gente já está sentindo alguma falta de profissionais de boa formação e que tenham a possibilidade de entregar desempenho mais do que tudo. Como é que você está vivendo isso? Qual é o tamanho dessa estrutura hoje? O que é que você está pensando para o projeto futuro e perfil de qualificação? Então, hoje a gente tem dentro da nossa estrutura de mandato, né, temos 2 jornalistas, um fotógrafo e uma equipe que faz gravações de vídeo, foto, um pouco mais elaborada. Esse é o que a gente já existe dentro da nossa estrutura de mandato, né? E um desses, além de mim, mais 2 jornalistas, e um desses fica muito focado na questão de rede social, porque a gente sabe que hoje a gente precisa de especialistas em rede social. Não adianta a gente querer colocar qualquer pessoa ali que vai entender, porque a gente sabe que a rede social hoje ela trabalha com métrica, com organização, com planejamento, então a gente precisa ter um profissional bem qualificado com relação a outros. Então, hoje, a gente tem né, na nossa estrutura, a gente detém desse tipo de profissionais, né? E agora a gente está agregando outras pessoas no projeto. Temos um estrategista agora, que também trabalha com marketing político, uma pessoa extremamente competente e que já fez vários projetos assim com a gente. E agora, a partir do começo do ano, a gente vai começar a agregar outros profissionais, principalmente também na questão das redes sociais, que a gente sabe que pré-campanha, o nosso maior palanque da pré-campanha é a internet, né? Então, a gente vai ter que trazer profissionais mais qualificados com relação a redes sociais, a trabalhar com internet, trabalhar com todas as plataformas hoje que nos permite fazer um trabalho bacana aí de pré-campanha. E aí a gente está estudando, já temos algumas pessoas já no nosso hall, né, de profissionais, mas sempre nessa qualificação de jornalistas, de estrategistas. A gente quer trabalhar com o pessoal de social media, sabe, nesse primeiro momento de pré-campanha. Fundamental isso, né? Quer dizer, a pré-campanha, de fato, como você falou, ela é muito focada nas redes sociais, né? Essa parte de tornar a pessoa mais conhecida, a parte da visibilidade, que a gente, querendo ou não, a gente faz pesquisa e os políticos levam um susto, né, Eliane? Eles falam assim, gente, mas é verdade que só 30% da população da minha cidade me conhece, ou do meu estado, só 15%, mas eu já sou deputado há tanto tempo, eu já sou isso. Mas é assim mesmo, quer dizer, as pessoas não estão preocupadas com política, a não ser no momento em que a política vem à tona. E a pré-campanha é para isso, é para formar reputação, a pré-campanha ela é para trazer essa visibilidade e dar conhecimento às pessoas da existência e da qualidade daquela pessoa que está pleiteando uma pré-candidatura a uma cidade tão importante, por exemplo, Campo Grande, né? Então, de fato, é extremamente essencial isso e de certa forma, também, a pergunta do Nilson ela vem muito a calhar, porque esse time
da rede social, somado ao time da produção de vídeo e dos criativos, né? A turma da redação, etc. Esse time é fundamental, né? Para poder fazer uma campanha que seja redonda, uma pré-campanha que seja redonda e chegar melhor lá na campanha. Mas tem uma outra coisinha também que é pesquisa. Como é que vocês estão caminhando em relação a isso? Vocês já fizeram quali? Estão preparando para quando? Já está andando esse lado? As pesquisas de WhatsApp agora também, as pesquisas profissionais de WhatsApp. Acabamos de fazer uma entrevista na semana passada com o CEO do IBMOP, que é lá de Belo Horizonte, né? O China, que a gente chama muito carinhosamente de China, né? Mas que é o Lúcio, que trabalha com isso, um cara muito fera. Como é que vocês estão preparando essa questão das pesquisas? Bom, eu sempre costumo dizer que pesquisa, a gente não pode fazer nada, não pode lançar um projeto sem a gente ter uma pesquisa. Eu acho que é o ponto principal, a gente poder entender o cenário, a gente poder ver um diagnóstico do que está acontecendo e, principalmente, do que as pessoas estão pensando e o que as pessoas esperam. Então, o ponto de partida é sempre fazer uma pesquisa. Já fizemos pesquisa, quali, já começamos já a elaborar esse diagnóstico, já começamos a entender o sentimento do campograndense, o sentimento das pessoas. Então, a gente já tem já alguma coisa, né? E aí, no começo do ano que vem, a gente vai soltar mais uma pesquisa, quali e também quanti, para a gente poder dividir, para a gente poder medir como é que está esse sentimento aqui do campograndense com relação às expectativas para 2024. Muito bem, eu quero aproveitar que você tem experiência já em vários estados diferentes, e eu gostaria de saber da sua perspectiva, né, pensando um pouco nessa sua trajetória, primeiro, se tem diferença entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul em relação ao comportamento do eleitor frente à ação de comunicação, né? E depois também, se você puder me dizer dessa percepção também do Mato Grosso do Sul em relação a São Paulo, em relação ao Nordeste, que são áreas onde você também já atuou, seria muito, muito bom e esclarecedor. Você consegue me dizer um pouquinho? Então, sobre Mato Grosso do Sul, eu acho assim, todas as regiões do país, a gente é um país muito plural. O Brasil é um país muito plural. Cada estado tem uma identidade diferente, as pessoas pensam diferente, você vê até pelo sotaque. Fazer uma campanha no Nordeste, a experiência que eu tive de fazer, eu trabalhei na campanha em Alagoas, mas como roteirista, né? Eu até esqueci de falar, porque eu tive uma experiência agora também, na última eleição para governo, eu fiz uma campanha como roteirista no Espírito Santo. Eu fiz para governador agora no Espírito Santo. E também uma outra realidade, sabe? Então, cada estado tem uma realidade diferente. Então, a gente precisa entender a população dessa região, precisa entender a população desse estado. Às vezes, uma palavra que você diz no Mato Grosso não encaixa para uma campanha no Mato Grosso do Sul. Às vezes, o que você usa eu vou montar uma estratégia para atingir, vamos supor, os comerciantes do Mato Grosso. Não é a mesma estratégia que você vai usar para chegar até os comerciantes do Mato Grosso do Sul. Então, como a gente tem essa particularidade do Brasil ser um estado muito plural, a gente precisa fazer as leituras da onde você vai atuar. Então, é importante. Aí volta a questão da pesquisa. É muito importante você ter uma pesquisa quali. E é muito importante você fazer um estudo um pouquinho mais cuidadoso, um pouquinho mais aprofundado do estado onde você vai atuar. Vamos entender as particularidades da linguagem, as particularidades da cultura, das tradições, até para você poder entender de que forma você vai abordar a sua campanha, como é que você vai chegar nesse público, né? Eu tenho um exemplo, um case que eu sempre gosto de falar, às vezes eu dou algumas palestras, alguma coisa assim, que é de uma cidade, inclusive a cidade do Edson Panes, do Edinho, que a gente atuou numa campanha juntas lá, e ele sabe como é que foi a pedreira que foi essa campanha. E essa cidade, que é Corumbá, é uma cidade, as pessoas têm
uma cultura muito arraigada. A questão cultural é muito forte nessa cidade. Eles têm o Pantanal, a cultura pantaneira, é o melhor carnaval do Centro-Oeste, então tem toda essa questão da alegria do carnaval. Então lá é muito movido por alegria. E as pessoas têm um orgulho muito grande de serem corumbaenses, né? E aí eu cheguei naquela campanha, a primeira vez que eu atuava naquela campanha lá em Corumbá, e a gente viu que as pessoas estavam com um sentimento assim de que foram abandonadas pelo antigo, pela gestão que estava no momento, né? E eles se sentiam meio menosprezados, porque o outro trouxe muita gente de fora, muita gente de outros lugares do país para atuarem dentro da administração, e o corumbaense estava se sentindo menosprezado. E isso foi assim, num estalo, sabe? Numa frase que a gente pegou numa entrevista, que a gente conseguiu fazer todo o mote da campanha, que era devolver a cidade para quem realmente, de fato, era o dono da cidade, que era a população corumbaense. E aquilo foi, assim, um grande sucesso, e as pessoas foram nesse levante, sabe? Conseguimos ganhar a eleição dentro desse resgate do orgulho de ser corumbaense, de devolver a cidade para os corumbaenses. Então, você precisa fazer essa leitura. E, às vezes, você faz a leitura numa frase, numa quali, de uma pessoa que fala, você numa conversa numa padaria, né? Então, a gente precisa entender e estar presente, né? Quando você vai começar um projeto, estar presente na realidade da cidade. Vamos entender o que essa cidade, o que essa região quer. Porque todo mundo, toda cidade ou todo estado tem a sua particularidade. E assim como você perguntou, como também a relação com São Paulo e outros, e Mato Grosso do Sul, também é totalmente diferente. É totalmente diferente. Até pelo tamanho dos estados, até pelo tamanho das cidades, até pela cultura. Eu sempre gosto muito de usar nas minhas estratégias, assim, traços das culturas locais. As pessoas gostam disso, as pessoas gostam de se sentir representadas. Então, é muito importante a gente entender, estudar um pouco sobre a cultura de um local, até para a gente evitar de falar alguma impropriedade que possa se ofender, né? Você pega uma cidade que seja extremamente bairrista, se você falar uma coisinha ali que possa, né, ofender, você pode colocar todo um projeto por água abaixo. Então, é muito importante você entender a cultura, você entender a economia da cidade, você entender o que aquele povo fala e o que eles querem dizer e querem ouvir numa campanha eleitoral. Bacana isso, e isso está me lembrando o ano passado. Ano passado, foi que dia que foi? Foi no 24 de agosto, ou seja, a campanha já estava quente demais. Aí eu recebo um telefonema da Paraíba, dos meus amigos da Paraíba, falando assim, você tem que vir para cá, cara, tem uma campanha do Senado aqui que tem tudo para dar certo e a equipe não está entrosando e a campanha não está decolando. E aí, no dia 26, 2 dias depois, estava eu lá, às vésperas de lançar programa de TV e de rádio no ar, que continuam sendo importantes. A campanha mix de mídia não tem jeito, a TV continua sendo importante, o offline e o online tem que trabalhar juntos, a mobilização tem que ser muito forte. E essa campanha no Nordeste já era a segunda, eu tinha feito governador em 2018 e fui chamado para essa de última hora para o Senado. Olha, eu vou te dizer uma coisa, o candidato era Efraim Filho, do União Brasil, a gente disputando contra uma candidata do governo, do governador, que tinha tudo para ser reeleito e foi reeleito, né? E, de fato, ele estava em terceiro lugar e não conseguia crescer, estava com 14% e não conseguia crescer. E aí, o que eu achei de mais louco nessa campanha? Mais louco. Você fazia uma carreata, eu fui para ser estrategista e para coordenar a operação de comunicação e marketing. E não a parte política da campanha. Fazia discussão política, mas já tinha um grupo específico para poder fazer isso. Então, o que a gente via? Uma carreata, ela passava por 5 cidades. Carreata não era para uma cidade só, não. Carreata no Nordeste é a coisa mais doida do mundo. As cidades estão a 5, 6 quilômetros, 10 quilômetros de distância. Os caras começam de manhã numa e vão acabar à noite com o comício na outra, e metade da cidade participa do negócio. É muito doido isso, campanha do Nordeste, né? É uma coisa assim... Minas Gerais é fria. Minas Gerais é uma campanha fria. É uma campanha muito mais na lógica, muito mais numa linha de convencimento racional.
né? Mesmo que você tenha que ter também um pouco de festa, você tenha que ter um pouco também de humor sendo bem utilizado, mas o Nordeste ele te permite muito mais por essa aproximação do eleitor, não é isso, Eliane? Não, o nordestino, ele é mais visceral, né? Você vai num encontro, eles abraçam, eles xingam também, sabe? Ali não tem elogio e xinga ao mesmo tempo, então eles são bem viscerais. Assim como o Mato Grosso. Se você pegar o povo cuiabano, em Cuiabá, eles também têm um pouco dessa característica, sabe? Eles são um pouco mais quentes, mais intensos. É diferente de Campo Grande, que é Mato Grosso do Sul. Aqui também a gente tem essa questão um pouco mais contida, mais fria, né? Então, são realidades diferentes. E a gente precisa entender e fazer a leitura de cada local, de cada região e, principalmente, de cada povo, que é para quem a gente vai falar. O que eles querem ouvir, o que eles querem dizer. Muito bem, eu acho que nós já estamos nos encaminhando aqui para a nossa etapa final, né? Eu, antes de mais nada, agradeço demais, Eliane, pela sua participação. Eu quero deixar você à vontade também para fazer as suas considerações. Acho que o João vai se despedir também. Eu que agradeço aí a participação, quero me desculpar se cometi alguma impropriedade, porque foi tão no sopetão aí a questão da entrevista, né? Mas eu agradeço muito a participação. Como eu disse, é sempre um prazer a gente poder discutir comunicação, discutir marketing político. Eu acho que hoje a gente vive um momento em que a gente precisa se atualizar. Eu sempre converso com os meus colegas jornalistas e estrategistas, marqueteiros, como queiram, né? A gente sempre conversa de que a gente precisa se atualizar, a gente precisa estar nos novos tempos, mas tem coisas que não mudam. A política ela é uma ciência, então tem coisas que não mudam, então a gente também precisa continuar fazendo o nosso offline, a gente precisa continuar dando atenção a programas de televisão, a gente pode até mudar o novo jeito de fazer o programa, mas a gente vai continuar ali com o pé no chão. E eu costumo dizer que a gente está caminhando, as 2 campanhas para cá, tem que ser a campanha da verdade. O eleitor hoje não aguenta mais. Então, assim, a gente precisa estar traduzindo verdade em todas as campanhas eleitorais. Então, eu sempre comento com roteiristas que trabalham comigo, com pessoas assim, a gente precisa traduzir verdade. Os tempos agora, dentro da política, são tempos da verdade, de ser verdadeiro. O político tem que ser verdadeiro no seu posicionamento, ele tem que ser verdadeiro na sua conduta. Se ele vai numa reunião política, ele tem que mostrar aquilo que ele realmente é. Chega de máscaras, chega de a gente tentar... A comunicação, muitas vezes, ela tenta maquiar, né? Não, vamos fazer assim, tal. Não, gente, vocês precisam deixar a pessoa à vontade. Vamos deixar fazer a pessoa ser verdadeira. Eu acho que hoje a população ela espera isso do político, dele ser verdadeiro, até para ele se aproximar ao dia a dia de cada um, a gente se enxergar naquela pessoa, né? Então, é um grande prazer a gente estar conversando aqui sobre política, sobre campanhas e sobre marketing. Muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos, Eliane, e olha só, rapaz, você que está aí vendo a gente... Foi de supetão, viu? Edson Panes ligou para ela e falou assim, você pode dar uma entrevista lá para a turma da Alcateia Cash? Ela, quando? Já! Ué, mas como que é isso, gente? E aí? Nem me preparei direito, né? Poxa! Tá é sinal de que você já está preparado. Você não precisa se preparar. Foi excelente esse papo nosso. Eu quero te agradecer muito. Satisfação de conhecer. Depois nós vamos encontrar o Vive a Cores aí no Mato Grosso do Sul. Opa, com certeza. Eu gosto demais de Corumbá. Gosto demais, já estive lá. Coisa boa aqui em Pantanal. Cidade Alegre, né? Eita! Então, assim, vou lá na pousada da Odila, que é onde eu gosto de ficar, que é a turma que eu gosto demais. E aí a gente quer te agradecer muito por você ter topado essa entrevista, você ter topado essa coisa de última hora, né? E dizer que tenho certeza que as pessoas que estão vendo o Alcateia Cast certamente vão gostar de tudo aquilo que ouviram. Foi muito rico toda essa conversa que nós tivemos aqui. Um grande abraço
né? Um abraço aí para o Mato Grosso do Sul, para o meu amigo Edson Panes, que também é da Alcateia Política, e nós seguimos aqui com o Alcateia Cast, na Ligue TV, um programa da Alcateia Política. E daqui a pouco, o que tem, Nilson? Daqui a pouco nós vamos encerrar aqui o nosso quadro, porque nós temos uma coisa combinada para fazer, certo? É verdade! Na sequência, nós vamos falar do Tá Lá no Blog, né? Com um convidado especialíssimo, né? Que vocês já devem conhecer, o João Henrique Faria. Então o convidado sou eu, beleza, então tá bom, não tem problema não. Vamos falar do último artigo que está lá no blog, falando sobre pré-campanha, né? E agora vamos para aquela nossa? Vamos para aquela nossa, que é o nome do quadro? Eliane. Atenção, 3, vamos lá? 1, 2, 3. Marqueteiro não! Abraço, Eliane. Beijo. Obrigado, Eliane. Obrigada, até mais. Até mais. Tchau. Alcateia Cast. E hoje no Tá no Blog nós vamos receber um convidado especialíssimo, né? Nada mais, nada menos do que o João Henrique Faria, nosso estrategista da Alcateia. Fala, João. E aí, Nilson? Continuando aqui o programa, hoje eu vou ter a satisfação de virar entrevistado, né? Que coisa boa ser entrevistado por você. O que você vai chamar aí agora? Vamos lá no nosso Tá Lá no Blog, né? Que, diga-se de passagem, né? Eu já vou dar um spoiler aqui, o texto ficou excelente. Parabéns, João, gostei muito. Pode falar. Obrigado. Solta a vinheta então aí, Solta gente. a vinheta. Tá Lá no Blog. João, Tá no Blog de hoje, um artigo seu, importante, e eu gostaria que você falasse um pouco a respeito, né? Onde você faz um bom mapeamento e uma percepção importante sobre o mercado para profissionais de marketing político eleitoral. Cara, isso aí, vou dizer uma coisa, viu? Quem me inspirou, para dizer a verdade, foi a sua entrevista, Nilson, com a Natália Mendonça, lá da Vitorine Mendonça, né? Eu até começo o artigo assim, né? Que entrevista bacana que foi aquela no Alcateia Cast, muito informativa, e uma das coisas que a Natália disse foi o seguinte, que nunca a Vitorino Mendonça tinha, e olha que é uma empresa, né, que tem Marcelo Vitorino, com um suporte tão grande assim, né, tanta experiência, nunca tinha tido tanta procura por pré-campanha para uma eleição municipal como foi nesse ano de 2023. E isso me inspirou a escrever esse artigo exatamente falando sobre isso, porque para a Alcateia Política também é assim. Só nesse mês de dezembro nós tivemos perto de 15 reuniões, se nós pensarmos nos membros da Alcateia. Eu e Nilson já fizemos umas 9, pelo menos, eu não estou errando nas contas aqui, né? E as propostas apresentadas, enfim, está rendendo bastante esse ano, e eu resolvi escrever um artigo lá no blog da Alcateia Política. Você pode acompanhar o link aqui embaixo. Cadê minha mãozinha? Aqui embaixo, ó. Né? Você pode ver aí o link lá desse artigo no blog da Alcateia Política, em que eu falo a respeito da pré-campanha que ocorreu em 2023 e que vai ficar fortíssima nesses primeiros meses de 2024. João, dá para afirmar que a pré-campanha ela já está colada na campanha? Tá coladíssima, porque não tem jeito. A gente viu há pouco na entrevista que a gente fez com a Eliane, né, lá do Mato Grosso do Sul, como que a busca de profissionais ela é necessária. E são muitas campanhas, ano que vem eleição municipal, você tem 5.000 e tantos municípios no Brasil, você tem tantos candidatos, X, 4, 5, 6 candidatos, às vezes numa mesma cidade, nas capitais, então, o número de candidatos é muito forte nas cidades maiores, né? Então, você precisa de profissionais para trabalharem na comunicação e no marketing das campanhas. Precisa, principalmente, de estrategistas. E aí a Alcateia entra de uma maneira firme, tendo em vista que nós somos 8, além de todos os nossos amigos da Alcateia, né, que nós temos como parceiros para trabalhar nessa parte de estratégia de coordenação. Mas você precisa de gente para produção de conteúdo, você precisa de gente para rede social, para tráfego, para mobilização. É muita coisa que a gente precisa. Mas eu começo o artigo, Nilson, de alguma forma, falando a respeito dessa questão do nunca antes, lembra até um certo presidente da República que adora falar isso, nunca antes na história desse país
Nunca antes na história desse país houve tanta busca de pré-campanha para uma eleição como ocorreu em 2023. Então, o que a gente vê? A gente vê que quem está no poder precisa fazer uma pré-campanha muito forte, mas precisa muito do seu marketing governamental, precisa mostrar que veio e o que fez, né? Nesses anos que está lá. Mas existe uma questão que é muito especial. Qual é essa questão especial? Quem já passou por 2 mandatos, Wilson, e tem que fazer o seu sucessor, certamente vai estar diante da campanha mais difícil de se fazer. É muito complicado, depois de 8 anos no poder, ou 7 anos e meio no momento da eleição, você conseguir fazer o seu sucessor. Para isso, precisa colar muito a imagem dessa pessoa que você escolheu, ela ser escolhida com antecedência e começar toda essa preparação em torno de visibilidade para essa pessoa, torná-la conhecida, que a gente discutiu há pouco isso com a Eliane, e também de reputação, formação de reputação em cima de temas específicos daquele município e que essa pessoa precisa demonstrar que ela sabe, que ela conhece, que ela entende do município. Então, eu falo bastante sobre isso. Então, João, eu quero saber, na sua perspectiva, você imagina que alguém que tenha feito 2 mandatos, ele necessariamente tem interesse em formar um sucessor? Existe uma variável nisso, né? Existe aquele famoso líder eucalipto, né? Que não deixa ninguém crescer em volta. Esse, naturalmente, está mais preocupado em que outro ganhe essa eleição, né? Então, lança um candidato, uma candidata, às vezes, nem tão forte, né? Para quê? Para que ele possa voltar depois, né? Esse líder eucalipto faz isso. Mas aqueles que têm um projeto, que querem a continuidade desse projeto, eles vão, sim, se dedicar a colocar um sucessor. Ainda mais que os prefeitos que geralmente saem são bem avaliados, principalmente das cidades médias e das capitais, eles têm todo o potencial para serem candidatos em 2026, seja para deputado estadual, para deputado federal, e se for de uma capital, às vezes até mesmo para um governo de estado ou para um senado. Então, há um foco na preparação das eleições de 2024, pensando-se também em 2026. Mas quem nada de braçada, apesar das dificuldades, né, que se tem em função de que a reeleição ela acontece com mais facilidade, mas quem vai firme mesmo para o processo e é onde está o maior número de candidatos é a nossa querida oposição. Verdade. Agora, você está falando bastante, principalmente dos candidatos majoritários, não é? Agora, pensando que são esses 5.800 e tantos municípios no Brasil, levando em consideração que são mais de 20, 25, quase 30 partidos ativos, né? E que cada um tem uma determinada quantidade de candidatos que pode ser colocado, ainda assim me parece que tem muito mais gente que vai disputar essa eleição. Com certeza. Se você pensar que no Executivo a média é de 4 candidatos por cidade, porque tem cidade pequena que se lança só 2, aquela linha, né? A turma do vermelho e a turma do azul, né? Enfim, tem cidade do interior que ainda é assim. Minas Gerais, muito, que são 800 e tantos municípios, então Minas Gerais tem muito disso, municípios muito pequenos. O que acaba acontecendo nessa história, né? Se você for pensar em termos de vereadores, as câmaras municipais têm no mínimo 9 vereadores. Né? Você vai de 9 até 40 e tantos vereadores, dependendo da capital. Então, é um número de candidatos gigante. E não pode ter coligação para o legislativo. Ou você está numa federação, né? Mas vamos pensar o seguinte: o número de candidatos que podem sair numa eleição para vereador numa determinada cidade é o número de vagas, de cadeiras que aquela Câmara de Vereadores tem, mais um. Né? Então, a cidade que tem 9, o partido ou a federação podem lançar 10. Então, a federação também está nessa limitação. Vamos supor lá, você tem uma federação que é cidadania com PSDB, tem uma outra que é PT, PV, PCdoB. Então, por exemplo, essa federação que tem 3 partidos, tá certo? Vai ter que ter uma disputa de força ali. Quem é que domina naquela cidade? Quem é que vai lançar mais candidatos a vereador naquele número máximo que pode ter, que é o número de cadeiras e mais um?
Então, mas de toda forma, é candidato demais. É muito candidato. E candidato que às vezes tem que fazer um investimento alto. As cidades médias e as capitais exigem que também para a vereança você tenha uma votação significativa, o coeficiente eleitoral é alto. Então, é preciso ter investimento também em profissionais por essas candidaturas a vereador nessas cidades que têm um eleitorado maior, né? Eles exigem essa profissionalização, né? E isso é fundamental, e fundamental também, se a gente for pensar nesse sentido, é a formação que a gente vai fazer a partir de agora. Nós, da Alcateia Política, em grande parte, estamos lá, e um número de professores grande também de outros estados e com outras especialidades, no pós-graduação em marketing política eleitoral da PUC Minas, né? Que você também está lá como professor, Nilson. Muito bem, só para a gente lembrar aqui, o Christian, que está aqui na nossa produção também, está nos ajudando, ele acabou de passar essa informação complementar que é bastante importante. Nós devemos ter aí perto de 500 mil candidatos, né, postulantes a alguma coisa um pouco menor do que 60 mil vagas de vereadores que estão em disputa. Em 2020, o Christian já nos informou aqui, foram 58.208 vagas de vereadores, né? Portanto, uma disputa gigante e, naturalmente, acaba, muitas vezes, faltando um certo profissionalismo no que diz respeito ao atendimento desses candidatos. Sempre que me perguntam nisso, qual é a eleição mais difícil, eu digo, é a eleição para vereador. Eu concordo. Você não tem o voto integral da família, você não tem o voto integral dos seus amigos, porque todo mundo tem outros conhecidos, tem compromissos, gostam de determinadas pessoas pela sua atuação dentro da sociedade, então você não pode contar como certo. Então é um trabalho árduo, o trabalho de vereador, né, de quem é pré-candidato, depois candidato a vereador, e que está exigindo, desde já, treinamento, qualificação, mentorias e profissionalização da campanha também. Perfeito. E com essa preparação do curso de pós-graduação que você, junto com o Odilon Araújo, estão organizando, né, eu penso que seja importante trazer, então, alguns insights sobre as quais a gente podia falar com esses profissionais que precisam de formação, né? Com certeza. Você pode adiantar alguma coisinha? Pois é, você tem uma série de cadeiras ali, vai de a introdução ao marketing político, que é uma disciplina dada por mim, passa por planejamento estratégico, pesquisa, por perfil do eleitor, passa por o trabalho na pré-campanha, que é uma disciplina que você, Nilson, que vai ministrar, passa por entender como é todo o processo e a internet, né? Então, você tem toda uma estratégia de comunicação que precisa ser lançada, que precisa ser vista, e que você vai ter disponível ali no curso. Você vai ter disponível como trabalhar com áudio, como trabalhar com vídeo, as questões práticas da rede social, como que você faz para trabalhar com tráfego, que é uma das questões mais complicadas hoje. Então, é necessário mobilização, de que maneira mobilizar, a melhor maneira de mobilizar, né? O áudio nas campanhas, jingle, a correção de áudio em vídeos que vão para a TV ou que vão para a rede social. Então, assim, tem muita coisa para ser vista, né, dentro do projeto que foi apresentado. E para ser visto não só em relação à campanha do ano que vem, mas em relação também à campanha de 2026. Porque muito do que vai estar sendo dito ali diz respeito também a campanhas para deputados distritais, deputados federais, senadores, governadores e presidente da República. Então, a gente tem também disciplina tratando disso, mas para quem é assessor e para quem pretende ser candidato na eleição do ano que vem, para quem pertence a partido, que quer ter mais conhecimento a respeito de como agir, né, numa eleição municipal, e você que quer trabalhar nas eleições municipais, principalmente, o marketing político é totalmente à distância da PUC Minas, que é uma universidade que já traz de cara uma chancela fortíssima pela instituição que né? Atende a você no sentido de você conseguir entrar já, né, na campanha como alguém que é especialista ou que está se especializando em marketing político eleitoral. Então, fica aqui a nossa dica, não é?
você entra lá no site da PUC Minas e depois faz uma busca em marketing político eleitoral, na parte de pós-graduação. Pós-graduação EAD. Nós também vamos estar deixando aqui embaixo o link para facilitar também a vida de vocês, se vocês quiserem, mas é muito facinho, né? Entra lá no site da PUC, busca marketing político eleitoral e você vai ter todas as informações. E por um custo bem razoável, bem abaixo do que está no mercado, é um curso EAD, né? Mas com uma qualificação, com professores altamente qualificados, né? E já com muita experiência de campanhas políticas no mercado. Acho que se a gente somar o número de campanhas que esses 12 professores de 15 matérias que vão ser aplicados nesse curso já fizeram, você pode ter certeza que você tem aí perto de umas 300 campanhas já nas costas dessa turma toda, né? Em todos os níveis, né? De campanhas para instituições como a OAB, CREA, etc., até campanhas políticas eleitorais visando a ocupação de cargos eletivos em câmaras municipais, em assembleias legislativas ou distritais e em governo do Estado, Câmara Federal e Senado. Então, muita experiência junta dentro de um pós-graduação e a gente espera por vocês, né? Se inscrevam lá, entrem, peguem mais informações e se inscrevam, que no ano que vem todo nós vamos estar batendo papo com vocês. Eu vou estar como mentor, professor mentor, 4 horas por semana eu fico aberto para as conversas e esclarecimento de dúvidas e eu tenho certeza que vai dar muito certo e você vai se preparar muito bem para poder agir nas eleições do ano que vem. E a Alcateia Política firme, né, nas estratégias e nas campanhas eleitorais. Bom, nós tivemos, então, tá lá no blog de hoje, o João Henrique Faria, né, que falou um pouco sobre o mercado de profissionais, né, para os quais a gente precisa ter cada vez mais gente melhor formada, né, a ponto de disputar de uma maneira competente as próximas eleições. Puxa a vinheta aí, por favor. Alcateia Cast. Então é isso, está terminando mais um programa Alcateia Cast, um programa da Alcateia Política na Ligue TV. E você aqui acompanhando com a gente. Hoje a gente teve um papo muito legal, direto lá do Mato Grosso do Sul, com a Eliane Nobre. Eliane, que é jornalista, especialista em marketing político eleitoral e que deu um panorama para a gente das atividades, da trajetória dela, do que eles estão preparando para a campanha desse ano lá no Mato Grosso do Sul, já que ela assessora um deputado que é pré-candidato a prefeito na capital, Campo Grande, e ela está dentro do PSDB, esse candidato está no PSDB, que é o partido que hoje tem o governo do Estado. Então, foi uma conversa muito gostosa e muito saborosa com a Eliane Nobre. Foi uma das conversas que a gente teve hoje aqui. E tá lá no blog, né, a gente recebeu o João Henrique Faria exatamente para falar um pouco sobre a antecipação das campanhas, da pré-campanha, né, onde a gente está percebendo uma movimentação importante a partir, inclusive, de uma entrevista recente da Natália Mendonça, que é sócia da Vitorino Mendonça, que esteve falando aqui para o Alcateia Cast recentemente, né? Em comum, inclusive, eu acho que vale a pena destacar, né, o assunto que, de certa forma, virou a tônica desse programa, que é o seguinte: com as próximas eleições, a gente vai ter uma quantidade gigante de candidatos disputando várias posições, mais de 58 mil posições, e, portanto, a gente vai precisar de muitos profissionais. Para isso, a gente vai ter solução. Muito obrigado mais uma vez, obrigado, João Henrique, pela sua participação. Podemos encerrar por aqui, né? Um grande abraço. Eu agradeço também, Nilson. Obrigado pela audiência. Oi? Agradeço a você, viu, Nilson, por essa entrevista que você fez comigo. Eu saí de apresentador para entrevistado e gostei demais de participar aqui, de bater um papo com você sobre esse artigo que eu escrevi, que está lá no blog, sobre as pré-campanhas e como que 2023 foi quente em relação a isso e 2024 será ainda mais. A você que está com a gente, a você que assiste a gente, não importa se de manhã, de tarde, de noite, porque está lá, né, no YouTube, né, tanto da Ligue TV quanto da Alcateia Política, estão lá os nossos programas Alcateia Cast. Um abraço e até um próximo programa.
Eu e Nilson Rashizumi, aqui no Alcateia Cast. Obrigado.